Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. E eu quero já começar esse momento de reflexão desejando a cada um de vocês um santo, um feliz Natal. Hoje, dia 25, dia de Natal, nós somos convidados a não faltar à Santa Missa. Procura a igreja mais perto da sua casa, a comunidade, a capela, a basílica, a catedral, mas não deixe de ir à Santa Missa e celebrar hoje exatamente a missa do dia de Natal. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Nós temos duas opções, eu vou optar pela primeira. São João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz do mundo. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, o seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho chamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E acrescenta aqui São João, que esse verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, ele se deu a conhecer. Graça e verdade. Quando eu estava meditando esse evangelho para falar para vocês, essas duas palavras saltaram do texto sobre os meus olhos, e eu queria meditar exatamente isso com vocês. Graça e verdade, que nos chegaram por meio de Jesus. Olha só, eu vou repetir aqui exatamente o texto bíblico que diz: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Meu povo, eu sei que no nosso dia a dia, a gente passou a usar
essa expressão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Isso não é uma coisa ruim, mas acabou virando como que uma interjeição, uma expressão, e por vezes nós não compreendemos de fato o que é a graça de Deus. A igreja nos ensina que a graça é um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos. Não foi nós que escolhemos amar a Deus primeiramente. Ele nos amou primeiro. O que nós sabemos de Deus, nós sabemos porque Ele se revelou. Ele se deu a conhecer. Dentre tantos povos, Ele escolheu aquele povo. E Ele se mostrou. Ele se mostrou por meio dos profetas, dos patriarcas, e chegou um determinado momento que Ele se mostrou no seu próprio Filho. Jesus que vem a nós. Deus não manda mais mensageiros, não manda mais recado. Ele vem a nós. Porque Jesus é Deus, é Filho de Deus que se encarnou. Então, isso é uma grande graça. É a graça de sabermos que nós não estamos sozinhos. É a graça de saber que Deus cuida de nós, sem nós merecermos. A graça é um favor imerecido. Deus que toma a iniciativa de provar o seu amor por cada um de nós. E diz aqui também, cheio de graça e de verdade. É muito interessante que Jesus, ele não somente tem a verdade, ele é a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos em uma sociedade onde se relativiza a verdade. Cada um quer ter a sua verdade. Mas o Evangelho aqui não está falando de verdades. O Evangelho está falando da verdade. E a verdade tem um nome. Ela é Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida. À medida que nós nos aproximamos da verdade, a gente vai contemplando as mentiras que existem em nós. À medida que nós vamos conhecendo a palavra, que vamos nos aproximando e tendo uma intimidade com Cristo, a gente vai descobrindo em nós o que é treva. A palavra diz aqui hoje também que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não a acolheram. Porque muitas vezes é mais fácil, é mais cômodo viver uma vida de mentira, uma vida fake, de aparência e não de essência. Mas Jesus não nos quer assim. Jesus se revelou a nós como graça e verdade, cheio da graça e da verdade, para que nós também pudéssemos viver na graça e na verdade de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, nesse dia de Natal, que a gente peça ao Espírito Santo para que nós possamos conhecer profundamente a pessoa de Cristo e que nós possamos saborear a sua graça, esse favor imerecido, e que assim nós descubramos a verdadeira verdade, a verdadeira verdade que está em Cristo e que é Cristo. Vem Espírito Santo, enche o nosso coração de uma santa vontade de reconhecer que Jesus, Ele nos traz, Ele nos dá a sua graça, Ele nos faz viver na verdade dos seus ensinamentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, Feliz Natal, paz e bem.